mexer mais mesmo, né? Isso, não tem mais como você mexer. O que a Ah, gente está trabalhando, que a gente vai liberar agora em junho, na próxima versão do sistema, é que, pelo menos para você conseguir visualizar, porque aqui, quando você clica no agrupador de despesa, tem um conjunto de dados aqui dentro, né? Que você sim, aí não preencheu lá. abre Você clicou. nada. Isso, não abre nada. Aqui na nota de empenho também não abre. Então, a gente está fazendo uma alteração do sistema, uma evolução, para que você consiga consultar. Você ainda não vai conseguir alterar nada, tá? Uma vez que já foi para o CIAF, não se altera mais. Você tem que cancelar o DH para daí você conseguir mexer aqui e poder alterar o dado. Ah, sim. Tá? Então, qual que é o número da rubrica? Deixa eu só dar uma olhada se É ela não está aqui. Você não tem nenhum 33 agrupador, né? Não. 90 0809, a natureza. Ah, não, mas você sabe qual que é a rubrica? Vou ver aqui a rubrica dela. É mais fácil para consultar. É a rubrica que não está aparecendo, não é a natureza, né? A natureza que não está aparecendo. A natureza inteira. Ah, então vamos procurar pela natureza. 3. 3 90 08. Você aplicar. Não está aqui na PCO. Vamos ver se está nas edições. O dado que a gente exibe aqui é o que veio da DDP. Daí, se não está exibindo, daí eu vou ter que pegar a DDP, porque pode ter sido uma falha lá na geração do CIAP, sabe? Então eu vou ter que consultar aqui para Ela é poder. rubrica 73580. Tá. 38.000 NB, rubrica 73580. Vamos só ver se ela não veio numa outra natureza. Eu acredito que ela veio como dedução. 73.580. Tá, ela não está aqui. Porque isso é outra coisa que pode ter acontecido, né? Ela veio numa natureza que não é a que você deseja, aí você pode usar o ajuste da DDP para fazer a troca para a natureza que você quer. Uhum. Mas não foi o caso, Ó, né? que é essas duas aqui, né? Ela veio na natureza 2.4 mil. O que você pode fazer é cadastrar um ajuste de DDP em que você vai manter a rubrica, você, não sei se ela continua sendo dedução, mas você pode mudar essa natureza de despesa dela. Ah, tá. E altera lá para a natureza correta. Isso, porque isso aqui foi o jeito que o CIAP, o grande porte, mandou pra gente. Então, mandou, a gente colocou aqui. Se essa rubrica veio na natureza errada, você usa o cadastro do ajuste da DDP para corrigir essa informação. Ah, sim. Tá? E daí, não E sei, se você altera vai lá. movimentar ela de abas, você já pode, nesse mesmo cadastro, já fazer as duas coisas. Tanto a movimentação da aba, quanto a alteração da natureza. Ah, sim. Ela veio nessa rubrica aí. Nessa natureza aí, 22. No meu relatório, ela está aparecendo aqui como essa natureza, 2.400. E não Ela tá teria que aparecendo. ser essa 3.390.08. Isso. Ah, Então então é eu só posso fazer você. essa alteração lá no Pode. ajuste DDP Uhum. também. Isso, Tá. isso. Não, beleza. Aí cada um eu faço separado. Ah, sim. E você faz o cadastro lá, ele vai valer para todas as folhas aí, tá? Você não precisa mexer no cadastro todo mês. Aquela parametrização você faz ele uma vez só e depois as próximas folhas o sistema já aplica automaticamente.
E daí, que nem a Ah, Renata lembrou, se no meio do processo você está classificando tua folha, você viu que tem alguma coisa errada, você vai lá na parametrização e muda. Quando você volta aqui para tua folha, você tem que clicar numa opção que aparece lá, nova classificação, para ele poder sempre pegar as novas inclusões que você fez na parametrização e aplicar na tua folha vigente. Nesse caso, em folhas que já foram sincronizadas, não tem como você fazer isso, porque já foi, né? A não ser que você cancele o DH, entre aqui e clique em nova classificação, para daí o sistema fazer essa alteração, daí você faz a classificação de novo e envia para o CIAF. então, a minha folha de maio, eu vou ter que fazer ela toda novamente, que se eu puxar a de abril, eu não consigo alterar isso. Não, você vai ter que cadastrar isso aqui lá na parametrização primeiro. Aí, quando você abrir a tua folha de maio, o sistema já vai aplicar esses ajustes que você colocou na parametrização. Só que qual que é a diferença? O que você classificou, o sistema copia de abril para maio. Mas essas informações que você cadastrou no ajuste da DDP, o sistema não vai conseguir copiar porque você mudou o dado. Ah, sim. Tá? Então, assim, o sistema não consegue copiar, porque ele não acha a informação, ela tem que estar exatamente igual no mês anterior para o sistema conseguir copiar. Como você mudou, então daí o sistema não consegue dizer que é a mesma coisa. Mas aí Ah, vão ser sim. poucos casos, né? Porque daí você vai estar mudando essa rubrica, ou o caso da outra rubrica que a gente conversou um pouco antes, O né? meu são muitas. É, Acho que é. compensa começar tudo de novo. Mas aí assim, você vai ter um pouco de trabalho agora para a folha de maio, mas a partir da folha de junho vai estar Fica certo. redondinho. Vai estar tudo Sim. certo, aí vai ser bem mais pontual mesmo, né? Aí a de maio eu coloco a opção lá de classificar tudo novamente, né? Em vez de copiar a de abril. Não, não tem como você optar por ele não copiar, isso é automático do sistema, ele sempre vai copiar, tá? Só que o que ele conseguir bater, que os dados são exatamente iguais, o sistema, porque assim, o sistema vai copiar essas duas últimas informações aqui da aba dedução. Para ele copiar essas duas informações, toda essa linha aqui, ó, essas 5 informações têm que ser exatamente igual. Elas sendo iguais, o sistema copia. Se tiver alguma coisa diferente aqui, o sistema não copia. Aí você vem e faz a classificação. Não tem como você optar para o sistema não fazer a cópia de abril para maio. Não tem como Não tem eu como. O sistema fazer tudo vai de... automaticamente fazer. Isso Mas aí eu daí. consigo alterar as Sim, não, classificações de itens que eu já fiz antes. isso. Consegue, consegue. Se você Só que ele vai essa natureza não vai, eu não vou conseguir, não vai puxar o parâmetro novo que eu colocar? Não, uma coisa é o parâmetro, que é o que você cadastra aqui na parametrização, e outra coisa é copiar este valor aqui, ó. A parametrização, ela serve para você organizar estes dados aqui, ó. Sim. Tá? Então, quem que é o agrupador de despesa, se você vai mudar a aba que essa informação tá, se você vai mudar qual que é a natureza de despesa dela, ou quem que é a rubrica, ela serve para fazer essa reestruturação da tua folha. A tua folha estando estruturada, o dado é esse, nessa aba, com essa natureza de despesa, essa rubrica, essa estrutura estando montada, o próximo passo do sistema, que é onde você não tem gestão nenhuma, que é automática do sistema, é o sistema recuperar para você já a classificação que você fez no mês passado, que é para você não ter trabalho de informar de novo a mesma coisa, entendeu? Sim. Então, Aí ele, você informou a DFL 010. Aí, ao invés de ele trazer aqui para você de novo informar a DFL 010, o sistema já recupera para você. Aí, essas informações aqui você pode mudar. Essas informações aqui você só muda pela parametrização. então, eu mudando na parametrização, quando eu puxar, copiar de abril, ela já vai estar alterada Já, ou não? já Já vai vai estar estar alterado, alterada. já vai estar Ah, alterado, tá. já vai estar com a parametrização nova. Então, eu não entendi o que você falou que não tem como alterar, que o sistema não vai identificar quando eu copiar. Paulo, Isso aqui, ó. Essa informação, ó. TFL 030. DDF 030, DDF 021, essas informações aqui, ó, de agrupador de despesa, de classificação contábil, e aqui na principal com orçamento de empenho, essas três aqui o sistema copia do mês anterior, Sim, tá? E não tem como você falar para não quero que copie. É automático do sistema. Porque, como em tese a tua folha é sempre a mesma coisa, eu imagino, né? sim. Né? Então, assim, sempre que vier lá a rubrica 1, 2, 3, você apropria ela com DFL 01. Então, todos os meses vai ser igual. Então, o sistema ele já traz pré-preenchida a sua folha. Mas eu Para que consigo alterar. consegue, consegue. Ah, O tá. único jeito que você não consegue alterar é que nem esse teu caso aqui que você já sincronizou, né?
Então, uma vez sincronizada, você já não consegue mais alterar, porque já foi para o CIAF. Então, indo para o CIAF, a gente precisa manter compatibilidade. A de Isso abril. é. Ah, tá. Entendi Agora, a de agora. maio, ela vai abrir, ela vai reestruturar conforme a tua parametrização. Ah, Depois sim. de estruturada, ela vai fazer a cópia da classificação propriamente dita, que é o agrupador com a classificação e empenho. Mas você consegue alterar esse dado. Você Ah, ótimo. altera, a hora que a tua folha estiver redonda, que você falar, agora eu vou mandar para o CIAF, você encaminha para o CIAF. Ah, ótimo. Ok. E o imposto de renda, por exemplo, eu tenho lá uma opção do imposto de renda, que é a mesma rubrica, a mesma natureza, é tudo igual. Só que a gente separa o que é 13º e o que é o valor normal. Só que o sistema puxa tudo junto. Existe a possibilidade de eu separar ou isso não tem como, por ser a mesma rubrica, ele vem mesmo tudo junto? Ele vem tudo junto. Ah, tá. Então, essa Então, parte não tem como separar mesmo. Não, não tem como separar. O que a gente teria que fazer é uma evolução no sistema para entender o que tem de diferente nessa informação por trás, para poder criar mais uma linha aqui, para o sistema criar essa estrutura de ter mais uma linha para deixar claro que isso é o valor normal e isso é o 13º, entendeu? Ah, sim. Uhum. Ele tem que ter Porque alguma não tem coisa que diferença nos nenhuma distingua aí. para o sistema. Então, se não É tiver o nada, o mesmo sistema não nível, consegue. mesma natureza, mesma rubrica, tudo igual. A diferença é que um é 13º e o outro não. Então, não dá para separar mesmo. Não, então não tem como, porque se eu não conseguir encontrar alguma variável que distingua uma informação da outra, eu não consigo fazer a separação. Só que Ah, primeiro eu preciso fazer a evolução no sistema para que o sistema leia esse dado e entenda, ó, isso aqui é uma informação, isso aqui é outra. Se ele não uhum, tiver isso, que foi o que a gente fez, por exemplo, quando a gente colocou o nível. Antes o sistema somava tudo. Aí agora não, como a gente lê a informação de nível e o sistema entende que A é diferente de B, então ele cria duas linhas aqui. Por mais que a rubrica seja a mesma, a natureza seja a mesma, o subitem seja o mesmo, o nível é diferente. Então eu tenho uma linha para o nível A, uma linha para o nível B. Nesse caso, o 13º, eu precisaria ter alguma informação que distingua os dois lançamentos, né? sim. Tá bom. Muito obrigada, viu? De nada. Adilson? Bom dia, pessoal, tudo bem? Dia. Tudo. Com relação a essa dúvida aí do Depara, eu acho que é o que você falou mais ou menos aí também. A gente tem uma situação aqui da rubrica 00145, que ela aparece nos níveis A e B, na conta contábil 21, 113 e 2, né? Eu fiz um Depara, só que o que acontece? Se todas são 00145, como que vai saber distinguir para onde levar os três valores? Porque, por exemplo, nível A, ele vai sair do despesa anular e jogar numa natureza de despesa, né? Uma anular. No nível B, ela tem duas separações entre ativo e aposentado e pensionista. Então, assim, o que eu vi que ela consegue levar ela não consegue fazer essa separação dos três, pois a origem é a mesma, tudo zero. Entendido, você me corrige. Você tem o mesmo valor, é tudo igual, só que a única informação diferente entre eles é o nível. Então, é A, B e C, vamos supor. Então, o A você quer que vá para um lugar, o B é outro e o C é outro. Isso, exatamente, que na verdade só muda aí o B, que seria divisão em dois, né, mas seria quase o C mesmo, mas teria essas três separações, uma mesma origem e três destinos. Não, isso não dá para fazer. Não dá? Aí teria que ser Não, manualmente. isso não dá, a gente não... Foi até quando a gente conversou, né, aqui com o Jefferson e tal, a respeito dessa informação, foi uma coisa que, foi uma regra que a gente colocou no sistema, realmente, de assim, o sistema precisa estar muito certinho a informação, porque ela é a menor informação possível. Então, eu preciso sair de um lugar e ir para outro. Então, para eu tirar essa informação de um lugar e quebrar em três, na verdade, o certo é essa origem já está quebrada em três, para que daí eu possa pegar cada informação dessa e levar ela para um destino diferente. Tá? Então, eu não posso usar o ajuste aqui para poder fazer essa quebra, porque daí essa lógica, esse algoritmo ele seria mais complexo do que esse algoritmo aqui, entendeu? Então, isso seria uma outra evolução que a gente precisaria fazer no sistema
para, de novo, é igual o caso do imposto de renda ali. Eu consegui entender, ter alguma variável ali por trás que me diga qual é a diferença, para que o sistema já consiga fazer esse primeiro passo para você. Ó, essa informação eu tenho que quebrar nesses 3 dados. Quando a gente fez isso lá atrás, foi quando a gente identificou um nível e a gente quebrou por nível, né? Então, já tem aí para alguns órgãos que usam mais de um nível, essa informação já quebrada. Então, eu tenho o nível A, o nível E, o nível T, tudo certinho, né? Mas agora, receber como uma coisa só e depois, dentro aqui da classificação, você fazer essa quebra, no ajuste do DDP não tem como. Daria para a gente fazer, mas daí assim, a gente precisaria primeiro conversar desse requisito para fazer essa identificação, né? Pensar nessa evolução, que provavelmente seria outra funcionalidade, não seria aqui. Certo. Pois é, você já tem a parametrização aqui, Edilson? Posso abrir para dar uma olhada? Pode abrir, Tá. eu fiz sim, 26254. 26254. Tá. Quem que seria? Qual ajuste que você tentou fazer isso? As 3 últimas aí, ó, todas começam 21.113 aí. Porque uma sairia da 00145 e iria para essa 31901101. Pode ver que a origem é a mesma, né? Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu tá no caso aqui, a única coisa que você está fazendo é mudando a natureza de despesa, né? Correto. Tá, então aqui, deixa eu ver, Triângulo Mineiro. Acho que talvez o teu problema seja mais simples de corrigir. Esse aqui, né? Abriu, né? Abriu, isso. Continuar editando. Ai, a memória de milhões. Despesa anular, né? Despesa anular. Despesa... Tem mais agrupador? Tem, tá aqui. Estava fechado, só o PAG 279, tá? Ótimo. Tá. Agora aqui Eu ainda não fiz toda a parametrização ainda, toda essa classificação dentro dela mesmo, não. Ainda falta alguns ainda. É que aqui, ó, você tem o nível A e B. Então, Correto. o que você queria fazer? Agora explica pra gente o que você queria fazer nessas duas aqui. Porque ele mudou a natureza de despesa, que era o que você queria. Então, eu cheguei a observar que os valores não ficaram corretos, ele não conseguiu levar, ele levou as que constam no DDP. Deixa eu voltar aqui onde eu estava aqui, a gente falar exatamente o que eu preciso. Vou pegar o relatório aqui. Olha, eu tenho no nível A, que eu te falei, nessa 00145, que eu tenho que levar para 3190, 1101, alguma coisa assim, depois eu tenho que ver. Do nível A eu tenho que levar para... Deixa eu voltar aqui que eu te falo exato. Tá, daí você tem no nível A esse valor, ó, 6.798. Eu preciso levar para 3190, 1101. O nível, esse valor total. Nível A. Deixa eu verificar aqui se despesa não é... Eu fiz um print dessas telas, mas não estou achando aqui agora. Não, acho que o valor seria um pouquinho diferente. Não esse total, seria 3.000 e pouco. Tá, você quer levar parcialmente o valor. Isso. Por? 3090. Eu estou tentando achar pensionistas, nível A. Eu preciso levar, o valor que consta, por exemplo, no meu nível A aqui é 4.184,54. Eu acho que porque aí ele já pegou, ele deve ter pego, não sei se ele pegou alguma outra informação, porque não é esse valor. É porque aqui, como a gente pegou da DDP, então pode ser que tenha alguma coisa com relação a DDP, entendeu? Certo. Porque assim, aqui a gente está mostrando 6.000, ó, o valor total dessa rubrica é 11.000. Uhum. Independente do nível, o valor da rubrica está batendo? Não, é isso que eu observei, não está batendo, né? A rubrica não bate. Não. E você só tem nível A e nível B.
eu tenho, assim, que não te falei, né? Nível A, nível B. Aí uma parte do nível A eu vou jogar para 3190.11.01 e depois do nível B eu preciso jogar. Aí que é o pior, porque assim, o valor é único lá, e desse valor eu precisaria quebrar em dois, para aposentado e pensionista. Entendeu? Que seria 3190.03.01 e 3190.01.01. É o que consta no nível B, por exemplo. Não sei se... Eu entendi. Esse valor total aqui está diferente, eu só não consigo visualizar agora o porquê que esse valor está diferente, entendeu? O que que você tem a mais aí de... Com relação a essa situação, como você falou que não consegue quebrar mesmo nessa situação uma origem para 3, eu vou rever aqui, ver onde tem alguma diferença e tentar fazer o batimento com o que consta no DDP, né? Que eu teria que entender aqui, né? Porque essa aqui é toda DDP, ó, independente do como o sistema aplicou, né? Então aqui eu tenho, ó, despesa anular, A, B e B. Só que daí aqui, por exemplo, eu tenho 3 situações funcionais. Então, olhando aqui o nível da B, esses são os 2 valores que você tem? Não, o nível da B, o que eu tenho é 4.000 e pouco, 4.600. Isso, 678, somando os 2. Mas você falou que você quer jogar um para um lugar, outro para outro, que seria isso aqui. Na verdade, esses dois eu preciso jogar tudo para 3190.11.01, né? Tá, você jogou. 4.678.02. E foi. Então, a 3190.11.01, então, deu certo, né? Porque tá aqui, ó, 3, né? Ó. Só que daí você tem aqui uma situação funcional e outra situação funcional. O sistema não separa por situação funcional, por isso que lá você só vê uma linha no nível B. Porque daí o sistema pega essas duas e soma. Que daí deu os 4.678, mas você falou que você precisaria quebrar esse valor. A quebra que você precisaria é exatamente essa quebra que está aqui, ó, 1.300 e 3.300? Aí, no caso, então, esse 3190.11.01, então, a princípio, fechou o valor, né? Fechou, Agora, o sistema já fez a movimentação. Ele jogou todo mundo da rubrica 145 para essa classificação. 11.01, né? Certo. Isso. Mas, por exemplo, aí no nível, a do nível B lá, que está na aposentado e pensionista, que é o valor, quer ver, deixa eu te falar o valor. Essa eu não consegui identificar também. Você viu que eu estou com a tela compartilhada? Vi? Então, aqui eu tenho os valores. Só bate para mim se é esses 2 valores que você tem aí daí do nível P. Se é essa quebra que você precisa. 484,54, fechou. Eu só não estou vendo se eu totalizador. É isso mesmo. Eu não estou vendo se eu totalizador. Não, eu não queria pelo totalizador. Você falou que para o nível B, você tem 2 valores. Eu tenho 2 valores aqui, ó. Eu queria confirmar individualmente esses 2 valores do nível B que você falou. Que você precisaria pegar um valor de aposentado e um valor do pensionista. Isso. Ó, nível B eu tenho. Na verdade, é no nível B que eu tenho os 4.678.02, o total, né? Isso, O que eu total. preciso separar. Que é o que você quer fazer. Você quer separar? Isso. Deixa eu ver pela folha que eu te falo. 3190.01.01. Ó, 1.312,51 eu preciso jogar para aposentado. Isso. E 3.36551 para pensionista. Então, nesse caso, é a situação funcional. A gente não separa a folha por situação funcional. A gente teria que passar a separar ela por situação funcional. Então, a gente precisaria fazer uma evolução no sistema para que aqui na tela, quando você entrasse aqui, a informação você visse quebrada por situação funcional. Aqui eu não tenho situação, então por isso que o sistema junta todo mundo. Isso. Só que a gente teria que avaliar se essa evolução realmente faz sentido e seria benéfica para todo mundo, né? Porque às vezes causa um transtorno geral depois, né? Isso, porque daí assim, a gente teria que quebrar todas as rubricas, além de nível que a gente já quebra em A e B, teria que também quebrar em situação funcional, né? Então, assim, ela vai ficando mais detalhada, mas também vai dando mais trabalho. Então, assim, é uma balança, né? A gente teria que avaliar.
Certo. Mas nesse caso, por exemplo, se eu abandonar esse depara, aí depois não faço nada, eu deixo manualmente, depois na hora que eu for integrar ela, eu vou lá no CIAF e faço essa regularização manualmente, né? Tudo você consegue resolver manualmente Uhum. no CIAF. Certo, Não teria problema nenhum. certo. Isso aí a gente vai avaliando, então, se depois, no caso, vocês se vai quebrar ou não, se vai ser benéfico para todos ou não, né? Senão a gente faz manualmente. Com essa questão, então, acho que definido. Com relação aos encargos, eu observei que na hora de criar o agrupador do próprio encargo, ele não está permitindo eu selecionar esse contas a pagar e receber CIAF, situação. Aqui no agrupador, né? É porque o sistema, ele só trabalha com 3 tipos com essas 3 abas que a gente tem lá no CIAF, que é principal com orçamento, deduções e despesa anular. Então, os outros tipos, as outras abas aqui, como a gente não tem implementado no sistema, a gente não está deixando cadastrar. Então, não adianta, você não vai conseguir cadastrar encargo, você não vai conseguir cadastrar crédito, porque são informações que a gente não tem implementada no sistema. Ah, entendi. Tá? Porque assim, ainda Então, até aparece na aba, mas nesse fundo não está implementado. porque daí ele não traz ninguém, porque a gente não tem as situações. Então, aquela funcionalidade de manter a citação CPR que a gente busca lá no CIAF para fazer a cópia para cá, a gente só busca dessas 3 abas: principal com orçamento, deduções e despesa anular. Certo. Tá. Outro detalhe, por exemplo, dentro de alguma DFL, observei a 045, ele pede favorecido do contrato. Eu posso preencher a urgência para poder passar, foi o caso que você comentou também, né? Isso, pode preencher, mas assim, amanhã, quinta ou sexta-feira no máximo, a gente vai fazer uma correção no sistema para remover esse dado de lá. Então, se vocês preencherem, a gente vai pagar. Se vocês quiserem esperar aí até sexta-feira e no mais tardar, para poder voltar e fazer a parametrização de quem for da FL 045, que daí o campo não vai exibir mais. Certo. Não, tá jóia. Eu acho que, por enquanto, de dúvidas eram essas mesmo. Eram essas mesmo. Tá bom. Tá jóia, obrigado. De nada. Joelma? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Ledivane, aqui a gente está começando. Então, assim, o financeiro está migrando as informações para o módulo. Então, quero fazer 2 perguntas. O que o pessoal da gestão de pessoas da folha de pagamento precisa fazer? E assim, o financeiro, ele começou a fazer a classificação, estão começando a fazer lá, relacionar os empenhos. Mas, assim, a gente tem bastante dúvida em relação a esses lançamentos, se tem como saber se eles estão cadastrando certo, e quando que a gente pode, daí, começar a usar efetivamente, daí, o sistema. Vou responder de trás para frente, que a memória está mais fácil. Já pode usar o sistema, ele já está aberto, você tendo ali as habilitações, já pode usar. No caso, como não abriu ainda para a folha de maio, não foi gerada a DDP, você consegue já ir mexendo com a folha de abril, né? Então, você já pode ir antecipando, né? Fazendo ali as classificações, vendo se precisa cadastrar esses ajustes da DDP, que é isso que a gente estava conversando aí com os demais colegas e tal. Então, você já consegue ir preparando a tua folha para, quando vier a de maio, ele já usar a de abril como base para poder fazer a de maio, tá? Então, o sistema já está totalmente funcional, né, dadas as devidas proporções aí, comparado com o CIAF, mas ele está funcional, você já pode usar sem problema algum. Tá? Uma forma de você saber, então, quando você entra lá na apropriação e você está classificando, uma forma de você saber se está tudo certo ou não, quando você entra, deixa eu entrar aqui no triângulo, volta, né, na folha do Adilson, tem uma segunda aba ali, não sei se você percebeu, que é preparar relatório, né? Aqui, ó. Então, aqui você pode ir classificando, você vem aqui e exporta esse relatório, que foi isso que eu fiz aqui, ó, né? Que eu tenho aqui o relatório do Adilson. Então, aqui você consegue, nessa primeira aba, ó, derivados da DDP, vai vendo o que está apropriado, os valores, aí que no final ele vai mostrando os somatórios por subitem, bem no finalzinho aqui tem daí ele separa
principal com orçamento, despesa anular, depois aqui tem as deduções, cadê, ó, deduções, no final aqui você tem os valores bruto, líquido da folha, então você pode ir usando essa aba aqui para ir fazendo essa validação, né? Tem aqui também a questão das notas de empenho, que daí o sistema também vai te dando um norte, porque a nota de empenho é uma informação do CIAF, então o saldo é a gestão deles, a gente só sabe de fato quanto vai ter de saldo no final da apropriação da folha. Mas a gente consegue fazer uma estimativa aqui com essa informação, ó, que é o valor de reforço. Então, por exemplo, Adilson, aqui, tudo que ele apropriou em PCO, dado o saldo inicial, né? Porque a gente vai lá no CIAF e consulta o saldo. Ó, CIAF, quanto você tem aí de saldo? Ah, tem o X. Aqui na folha, o sistema vai fazer uma conta. Onde você usou toda essa nota de empenho? Ah, eu usei em todas essas informações. Então, quanto que eu preciso para pagar a minha folha? Nessa nota de empenho, eu ainda preciso fazer um reforço. Essas aqui que estão zeradas, indica que eu não preciso fazer reforço, porque a conta fechou. Então, aqui você já consegue também ver, putz, preciso ir lá no CIAF fazer um reforço da nota de empenho, né? E no final, ele te mostra aqui o saldo após toda a apropriação, né? Que é descontada aí despesa anular, deduções, enfim, né? Então, você pode ir usando essa planilha aqui para ir te dando esse norte se você está apropriando certo, se está, né, se tá batendo, se está tudo ok. Tem outras informações aqui também de crédito, né? Conta contábil, aquele vai lá na AGU, mas por algum motivo não está funcionando. Mas basicamente você consegue se basear com essas abas, ó. Derivados da DDP, a nota de empenho, demonstrativo bancário, né, para poder gerar aí talvez as listas bancárias, listas de credores, enfim, né? Tem aqui a aba da derivados da DDP, que ela é informativa também, né? Então, aqui Você consegue abrir o nosso órgão, hein, para a gente ver como é que tá? É o 26432. Deixa eu fechar. Lembrando que qualquer alteração que vocês fizerem aí, Joelma, qualquer parametrização nova, vocês têm que voltar nessa aba de derivados da DDP e gerar uma nova, tá? Gerar uma nova planilha. O sistema mesmo, ele tem um fluxo implementado nele, que ele não vai deixar você, por exemplo, sincronizar com o CIAF sem gerar uma planilha. Então, se você altera a classificação e tenta ir para enviar para o CIAF, ele vai falar, ó, gere a planilha primeiro, entendeu? Então, o sistema, ele segue esse passo a passo bem, bem certinho. Ah, vocês são aqui do Paraná. São os vizinhos. Sim. Tá, aqui que você queria que abrisse a folha mesmo, né? Isso, só para a gente ver como é que tá. Só fazer um parênteses, Jailson, eu vi que você está com a mão levantada, se for alguma coisa que você queira contribuir com o que eu estou explicando, pode me cortar e passar à frente aí, porque o Jailson é um dos nossos maiores contribuidores com o processo, e às vezes ele explica bem melhor do que eu aí alguma questão. Então, se tiver alguma coisa que você quiser contribuir com o pessoal aí, que eu tenha falado besteira ou alguma coisa que eu não saiba explicar, pode ficar à vontade. O que você queria que eu olhasse aqui, Joelma, especificamente? Tá para a gente ver, assim, se já está meio caminho andado, porque... E também queria aproveitar para perguntar, que nas últimas reuniões foi falado que a DDP vai sair do CIAPNet, já tem uma data, assim? Do CIAPNet, ela já saiu. Ah, já? Pelo que eu saiba, ela já saiu do CIAPNet. A Ana me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que já saiu. O que não saiu foi do CIAP, que é a tela preta. Lá ainda do CIAP, tela preta. Isso, lá vocês ainda tiram. O que saiu foi do CIAPNet, né? Mas aqui, ó, olhando a tua folha, na verdade, não tem nada apropriado, né? Então, você teria que, ó, ela abriu, então, se tá os linkzinhos azuis aqui, ó, tá habilitado para você alterar. Então, você vai vir aqui selecionar um agrupador de despesa, né? Que são os agrupadores que você cadastrou lá na tua parametrização. Então, você seleciona aqui, aí tem o centro de custo, né? Para você, quem trabalha com mais, uma dica que eu dou é que, assim, quando vocês usam centro de custo CC genérico, ele não precisa ser cadastrado, tá? O CIAF, quando a gente não informa o centro de custos, ele assume já automaticamente o CC genérico, tá? Então, se vocês não quiserem, não precisa cadastrar. Só cadastra se for diferente desse aqui, tá? Mas cadastrar e informar aqui não tem problema, porque daí a gente vai acabar enviando para o CIAF e ele vai assumir o que ele já assumiria automaticamente sem precisar fazer nada. Ah, então você vem aqui, seleciona. Eu estou arbitrariamente aqui selecionando alguma coisa, tá? Mas eu não vou salvar.
Aí também tem as classificações, né? Então você seleciona. Quando você quiser aplicar alguma coisa para um conjunto, você pode vir aqui e aplicar aqui, ó. Selecionar essa flag e ele vai aplicar para todo mundo que você já fez aquela seleção, né? E as notas de empenho. Que daí a nota de empenho você precisa vir Isso aqui precisa fazer ainda. e cadastrar a nota de empenho. Isso. Aí você cadastra as notas aqui, né? Informa o número da nota ali certinho e o sistema, depois, a hora que você for fazer a classificação, ele puxa aqui para você selecionar. Se tiver mais de uma, duas, você pode ainda fazer a distribuição do valor. Quero usar 10 mil dessa, 5 mil dessa segunda, 8 mil da terceira, então você ainda pode fazer essas distribuições. Mas a princípio, deseja continuar? Sim, não vou salvar nada, né? Mas a princípio, tua folha está habilitada aqui para você começar a trabalhar com ela. Tá. Tá? E o pessoal da folha de pagamento de gestão de pessoas precisa fazer alguma coisa ou não? É mais Não, o financeiro precisa- mesmo, né? O financeiro precisa fazer. Aí não sei como é que é a separação, né, de vocês aí, mas enfim, o que precisa estar cadastrado é essa parametrização e as notas de empenho, né? Você tendo a parametrização e as notas de empenho feitas, aí quem vai ser responsável por fazer a apropriação da folha pode entrar aqui e fazer. O único detalhe que você precisa prestar atenção aí é que quem for fazer cada uma dessas atividades, se não for a mesma pessoa, ela vai precisar ter habilitação no sistema, né? Então, você precisa ter, eu não faço, eu só vou fazer a parte de manter a nota de empenho. Então, eu só vou entrar aqui para poder fazer a nota de empenho. A pessoa ela tem que ter acesso ao CIGEP. Quem for fazer a classificação da folha precisa ter acesso ao CIGEP. Então, a única coisa que você precisa tomar cuidado e, né, e prestar atenção são os acessos ao sistema. Mas, de resto, para poder começar a classificar, só precisa ter essas duas informações aqui, nota de empenho e parametrização. Tá bom, então. Obrigada, viu? De nada. Jailson? Oi, bom dia, gente. Dia. Leidiane, só comentando essa tela que você está agora. Esses dois, na verdade, os 3 primeiros registros estão aqui, no caso, a rubrica 00145 deve ser reposição ao erário. Você vê que ela está com a natureza de despesa 211302, né? Já na folha do Adilson já está com o 31, entendeu? É que ele fez o ajuste da DDP, né? Pois é, e essa coisa, esse item, ele tem uma coisa assim não tem um padrão. Tem gente que apropria ele em despesa anular. No nosso caso, a gente já deixa ele lá no caso aqui, a gente tira aqui de despesa anular e joga ele lá para deduções e recolhe ao tesouro com a DGR 005, entendeu? Que no caso... Pode falar, mas se for do exercício anterior, né? Mas se for desse exercício, né? Se for do exercício, aí você teria que voltar para o empenho. O caso que teria que fazer a despesa anular mesmo e teria que quebrar em mais vezes, que é o que está acontecendo no aposentado e pensionista, entendeu? No caso de aposentado e pensionista, é porque o nível de aposentado e pensionista, nível B, ele é o único para os dois, né? Então tá tudo junto e misturado. Verdade. Por nível, inclusive tem até uma coisa que até o pensionista militar, ele tá dentro daquele nível B, né? Então, no nível B você tem inativo civil, pensionista civil e pensionista militar, entendeu? No caso. Aí não tem jeito de separar mesmo, não. No nosso caso, a gente pega ele aqui, né? No caso, ele está na despesa anular e ele pode aparecer também no principal com orçamento, né? Aí quando aparece no principal com orçamento e na despesa anular, o que é registrado como dedução lá é justamente a diferença de de um para o outro, entendeu? Certo. Aí, nesse caso, vocês fazem manualmente depois. Não, a gente faz no depara, naquele ajuste, a gente já coloca lá que tudo que for nessa rubrica 145 que tiver em despesa anular, ele vai bater lá, vai ser jogado lá para deduções, entendeu? Mas ele já não tem deduções, deduções, Jailson, porque aqui a folha da Joelma, por exemplo, já está na deduções.
Ela só teria que trocar a natureza de despesa, no caso, né? Corrigir esse valor. Aqui ela já deve ter feito o depara, não? Será? Pode ser, eu não cheguei a olhar. Jailson, então se fizer todo ele para deduções, resolve o problema, né? Só que se for do exercício, aí que Vai tudo pro tesouro, é isso. entendeu? Se eu jogaria tudo lá pro tesouro, daí No tem caso, que ver do exercício aí, como você falou, né? Tem essa coisa de você voltar pro empenho, né? Uhum. Saldo, entendeu? E aí, como não está separado, aí você tem essa dificuldade, né? Isso. Aí teria que fazer manualmente, do jeito que você falou. Ó, não tá para parametrizar no sistema, você deixa de fora e depois você vai lá e lança manualmente, entendeu? Isso. No caso de vocês é porque você já tem a informação que é tudo realmente do exercício anterior, né? Aí já ficaria certo mesmo. Uhum. E essa coisa também é porque, no nosso caso, a gente é um órgão centralizador, a gente está centralizando folhas de vários órgãos. E, no caso, depende do volume também, né? Se você tiver um volume muito grande disso aí, fica até meio difícil de você trabalhar. Por exemplo, ó, no nosso caso, a gente não tem ativo, né? Só inativo e pensionista, entendeu? A gente, desse PEX, na folha que eu trabalho, só trabalha com inativo e pensionista, entendeu? Então, eu não tenho essa outra preocupação do ativo, entendeu? Isso. Entendi. É por isso que no meu caso eu já jogo lá pro DGR, né? Alguma coisa lá, DGR. isso, para deduções, entendeu? Perfeito. Perfeito. Uhum. Joelma, eu queria. Joelma, não. Lady Vânia, eu Oi. queria perguntar aquilo que aconteceu com o valor do Serpro o mês passado, já foi corrigido, né? Já foi corrigido, já. Então Tá não, corrigido, sim. então não é para ter problema com esse valor do Serpro, Não, essa folha agora não, né? É que teve uma mudança numa questão de infraestrutura aqui do CERP, num componente que foi, né, solicitado para ser alterado e tal. E daí, na folha passada, ele entrou em produção um pouco antes da folha. E daí, quando entrou e o sistema fez a chamada por esse novo componente para poder ir pegar o dado lá no grande porte, teve um problema de limite ali que ele não. A chamada foi muito maior que o esperado, né? Mas como se trocou o componente ali, a parte da infra não prestou atenção nisso, e daí não conseguiu pegar o dado, porque daí tentou, aí era um volume maior do que o esperado, né? A quantidade de requisições ali que foi feita foi superior ao que tinha sido configurado, e daí ele acabou dando erro, ó, não consigo te dar esse dado. Aí a gente foi, corrigiu, fizeram ali e tal, e daí na folha passada é que a tua já está sincronizada, mas se entrasse na folha de abril ali, quem não sincronizou, o dado até tá ali, porque até conseguiu fazer a carga depois, porque conseguiram chamar manualmente o serviço. Que ele está dentro do fluxo da folha, né? Mas eles conseguiram chamar manualmente para testar para ver se ia dar certo, e daí deu. Então, para quem não sincronizou, a folha de abril está com os dados do Serpro. Mas no teu caso, que já está sincronizado, o dado até está lá, mas ele só está do nosso lado, acabou que não foi para o CIAP, né? Para o CIAF, né? Mas já tá resolvido, pode ficar tranquilo. Tá. Deixa eu ver outra coisa que eu ia perguntar, era esse negócio do Serpro e essa coisa da reposição horário é aquela coisa que ainda não corrigiu a questão do que está presente na despesa corrente, que vai com um sinal de menos, e o que está na despesa anular, que vai no sinal de mais, e quando a gente joga lá para deduções. Isso não foi corrigido ainda não, né? Não, isso ainda está no backlog, e aí é assim, priorização da equipe ali da Desim, né? Tá ok. Aí você tem que conversar com o Isso para você Jefferson. está sendo um empecilho, Jailson? Oi? E esse ponto para vocês tem sido assim um dificultador para vocês? Não, a gente faz manualmente, né? No caso, ele só impacta porque quando você gera aquela planilha e você vai fazer a checagem, ver se o líquido da folha lá está batendo, ele não vai estar justamente por causa dessa diferença, porque ele não trata essa informação
correto, entendeu? Aí o líquido da folha acaba não batendo. Se você olhar na planilha lá que é gerada, ela traz como referência o total bruto da folha, os descontos e o líquido, né? E, e traz o total também que deu cada cada aba daquela. Aí ele traz para a gente. Aí quando você pega lá uma menos o outro, acaba que não dá zeradinho, não dá certinho, entendeu? Ele não bate por causa da diferença justamente da reposição e indenização ao erário. Principalmente quando tem o valor, porque o mais comum é ele estar lá na despesa anular, mas ele pode aparecer na despesa corrente também. E aí, quando está só na despesa anular, a folha acaba batendo. Agora, quando tem essa diferença que está lá na despesa corrente, aí dá uma diferença e acaba que o líquido da folha, na planilha gerada pela aplicação, acaba não batendo. Entendeu? Só isso. Mas manualmente a gente faz o acerto e tá tudo certo. No caso, a gente ele lança lá incorreto, né? Depois a gente vai lá, cancela esse DGR 005, né? Essa dedução, e lança o valor correto, entendeu? É que é uma rubrica só, né? Porque, no geral, a regra se aplica, né? Dele fazer as contas ali. Mas para essa rubrica especificamente, a conta é diferente, né? Tudo que está ali em dedução, indenização e reposição ao erário, se aparecer em cima lá na despesa corrente, é um tratamento, e se aparecer na despesa anular é outro, né? Mas no caso da aplicação, ela está fazendo um tratamento único para independente de onde apareça, entendeu? Mas A gente já que pode está no ver isso backlog, a daí, gente Leide, aguarda, né? já está no backlog, né, Leide? Já está no backlog. A gente vai conforme porque a gente tem que ir priorizando as coisas mais urgentes para serem feitas por agora. E aí a Uhum. gente vai vendo a necessidade e vai trazendo para antes, né, Leide? Mas aí a gente vai acompanhando com vocês, né, essa urgência. Leidivane, eu queria que você explicasse aquela questão do sobrescrever, para deixar mais claro para a gente. Por exemplo, no caso do mês de maio, né? Você vai fazer as parametrizações, né? Quando você entrar a primeira vez, aqui, por exemplo, que vai ser a folha de maio, aqui eu não vou conseguir porque não vai ter DDP. Quando eu clicar aqui a primeira vez, o sistema vai fazer tudo automaticamente. Ele não vai te mostrar Uhum. nenhuma opção aqui, se você quer manter classificação, se quer subscrever, não vai mostrar nada. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar lá os dados que vieram no grande porte da DDP, vai fazer a reestruturação da tua folha conforme a parametrização, ou seja, conforme o que foi cadastrado aqui nessa tela de parametrização, ou seja, eu quero que tudo que veio na UPAG 21 vá para o agrupador de orçamento Unila, eu quero tudo que veio da UPAG 589 vá para um instituto, o sistema faz essa reestruturação, vai fazer a aplicação dos ajustes da DDP, a rubrica está na aba principal com orçamento, tem que ir para dedução. A rubrica está com a natureza de despesa 2.113, tem que ir para 3.390. Então, o sistema faz toda essa estruturação. Feita essa estruturação, ele continua com o próximo passo, que tem folha anterior? Existe uma folha preenchida em algum mês anterior, aí nos últimos 12 meses? Então, o sistema vai varrer os últimos 12 meses. A folha de abril existe? Não existe. Porque não entrou aqui a primeira vez em abril, não fez nada. A folha de março existe? Existe, porque alguém entrou na folha de março e fez alguma coisa. Então, o sistema vai pegar aquela folha de março, vai pegar a folha de maio e vai bater. Então, assim, tem 3 informações que são preenchidas na folha manualmente pelo usuário, que é o agrupador de despesa, que é onde a gente informa a situação CPR, com inscrições e com o centro de custos. Tem a classificação contábil e tem a nota de empenho.
todas essas informações, o sistema vai copiar da última folha que existe uma classificação e aplicar na folha de maio. Ou seja, o sistema já vai trazer a tua folha pré-preenchida. Se varrer 12 meses, então, por exemplo, é um usuário novo que nunca usou o sistema vai varrer 12 meses e não vai achar nada. Achou alguma coisa, no caso da Jails, por exemplo, que usa mensalmente, então a folha de maio, ela é copiada da folha de abril, tá? Feito isso uma vez, beleza, o sistema vai entrar aqui, vai mostrar a folha, né? Vai entrar e vai carregar a folha. Passou um dia, 2 dias, você voltou aqui na tua folha para continuar a classificação. Eu fiz um pouco aquele dia, fui embora, voltei no dia seguinte. Quando você volta e entra de novo nessa tela, a partir desse momento, o sistema, ele sempre faz aquela pergunta. Você já abriu a tua folha? Eu já abri. Então, ele vai mostrar essa tela aqui. Você já abriu tua folha. O que você quer fazer? Você quer continuar editando, ou seja, você quer continuar trabalhando na tua folha, ou você quer fazer uma nova classificação? A nova classificação é sobrescrever, ou seja, vamos supor que eu entrei aqui na minha folha e vi que, nossa, a rubrica está no lugar errado, a rubrica está com a natureza de despesa incorreta, eu trabalho só com o agrupador de remanescente, mas eu acho que eu vou separar, que é, por exemplo, o caso das federais, né, das universidades. Eu vou separar na parte administrativa e do hospital de clínicas. Eu não vou fazer minha folha diferente. Então, a pessoa vai lá para a parametrização e cadastra tudo o que ela precisa cadastrar. Aí ela volta aqui. Só que como ela já tinha aberto a folha dela, o sistema já tinha feito essa estruturação da folha com base na parametrização, já tinha feito a cópia dos dados com base na última folha, quando você entra, o sistema sempre vai te perguntar, você quer continuar ou você quer jogar tudo fora, né, descartar todas as alterações que você fez e começar do zero, tá? A nova classificação, ela significa isso, começar do zero. Lembrando que esse zero nunca é zero, porque o sistema sempre vai copiar a classificação que foi parametrizado da folha anterior, tá? Então, eu falo, não, quero continuar porque eu não alterei nada na minha parametrização. A única coisa que motiva fazer a nova classificação, sobrescrever, é se a parametrização do órgão tiver alguma alteração que você quer que já tenha valor para essa folha corrente que você está trabalhando. Eu estou separando todos os meus agrupadores, mas eu não quero aplicar para a folha de maio, eu vou aplicar só para a folha de junho. A folha de maio eu vou deixar como está. Então, você continua editando, você não precisa fazer a nova classificação. Mas, não, eu quero que, né, valha para a folha de maio, porque eu já quero que a minha folha de maio fique tudo quebrada. Então, você vem aqui e faz a nova classificação. Você sobrescreve a folha. Então, o sistema descarta toda a parametrização que você fez, né, toda a classificação, desculpa, que você fez, e vai reestruturar conforme a nova parametrização e sempre copiar com base no mês anterior. Então, você copiou com base no mês anterior, o sistema foi lá e pegou que a natureza de despesa, que é 3.190, você tinha classificado com DFL 05. E o sistema copiou da folha de abril, que estava com DFL 04. Então, você veio aqui e mudou todo mundo para DFL 05. Se você sobrescrever a tua folha, o sistema descarta a tua alteração corrente e sempre copia a alteração do mês anterior. Então, ele vai trazer de volta a classificação DFL 04 e você tem que entrar aqui e alterar de volta para DFL 05. Tá? Então, o sobrescrever, ele descarta as alterações atuais para aplicar as novas parametrizações que você cadastrou na parametrização do órgão. Também dá para usar a nova classificação, o sobrescrever, para os casos que nossa, cadastrei tudo errado. Ao invés de você ficar manualmente corrigindo, você pode usar essa funcionalidade para apagar tudo o que você fez e recomeçar, né? Para você não ter o trabalho de apagar tudo que você classificou. Classificou minha folha toda errada. Não tem problema, você vai lá e faz uma nova classificação para daí você poder fazer essa correção. Né? Ele traz a do mês anterior e daí você faz a classificação conforme seria a nova classificação correta, já que você fez ela de maneira equivocada, né? Ou esqueceu alguma coisa, confundiu, enfim. Você pode usar o sobrescrever, que é a nova classificação, com esses dois objetivos, né? Reaplicar a tua parametrização ou é um jeito mais fácil de você corrigir muitos erros que você pode ter feito na tua folha. Entendi. Nesse caso aí, deixa eu só aproveitar que está na tela,
esse agrupador que você colocou aí, ele não está classificado porque você não classificou ainda ou porque você subscreveu? Ele não aparece nada aqui porque não tem nenhuma folha classificada. Então, se você tivesse colocado subscrever lá, em vez de continuar, começar tudo de novo, ele ia vir com todos os agrupadores aí já classificados da anterior. Isso, se na folha anterior tiver. Quer ver? Eu posso Aham. até abrir a folha de março aqui para ver se tem. Se tiver. Eu falo no caso meu que eu já fiz a Isso. de abril, quando eu puxar a de maio, então eu tem. vou fazer o manter, vou alterar os meus parâmetros, aí na hora que eu for puxar, eu vou puxar como uma De abril. nova, para poder Isso. puxar o parâmetro. Isso, ele sempre, que nem nesse caso aqui, eu entrei no Instituto da Federal, né? Não tem de março, até que ele mostrou aqui uma mensagem para mim dizendo que não tinha nada e ele está fazendo. Então, ele está criando a folha de março, né? Então, assim, Isso. vai trazer tudo em branco. Então, o Instituto está começando a usar agora o sistema, então não tem folha para ele copiar. No teu caso que tem, quando você entrar e clicar em sobrescrever, ele vai fazer a nova estrutura, né? Se você mudou alguma coisa na tua parametrização, e copiar aquela informação do agrupador de despesa da tua folha de abril. Ah, sim. E ele vai copiar o agrupador de despesa, a classificação contábil e a nota de empenho, tá? Ele vai copiar os 3 dados. Só tem uma situação que ele não copia a nota de empenho, que é na virada do ano. Ele não copia em janeiro as notas de empenho de dezembro do ano anterior, tá? Porque existe a virada do ano. Então, vocês cadastram novas notas de empenho, né? Então, não faz sentido o sistema copiar uma coisa que você vai ter que obrigatoriamente apagar e informar a nova, tá? Então, janeiro é o único mês que ele não copia a nota de empenho. De janeiro para frente, ele copia também a nota de empenho. Bom? No caso, então, o sobrescrever vai funcionar assim. Eu entro na folha, na aplicação, vou lá e coloco, parametrizo aqueles ajustes de D para, que são coisas inéditas na folha. Beleza, parametrizei. Isso não tinha, isso que eu estou falando não existia na folha de abril. Já começou a existir na folha de maio. Eu parametrizei esses ajustes na aplicação. Beleza. Quando eu clicar em apropriação e pedir para sobrescrever, o que é que vai acontecer? Ele vai assumir as parametrizações já de abril, que já existiam, com agrupador, a classificação contábil, os empenhos, e também as novas que eu parametrizei lá no ajuste. Correto? Só tem um porém aí das novas, eu estou... Aí você me corrija se eu estiver errado, mas estou entendendo como nova, por exemplo, uma rubrica nova. Né? Apareceu uma rubrica que não existia. Então, agora apareceu uma natureza de despesa que não existia. De novo, para o sistema recuperar da folha de abril, o sistema tem que encontrar em abril essa informação aqui, ó. Esse conjunto de informações. Se é uma rubrica nova, você concorda que o sistema não vai encontrar essa rubrica na folha de abril. Como ele não vai encontrar na folha de abril, ele não tem o que ele aplicar aqui de agrupador de despesa, classificação e nota de empenho, porque para essa folha é uma informação nova. Correto. Certo? Ele vai aplicar assim, tá vindo a rubrica, vamos supor que a rubrica 86 aqui foi a rubrica nova. Você incluiu no ajuste de empenho, já de antemão, porque você já sabe que ela vai vir no lugar errado, que ela está na principal cursamento, e você sabe que ela é uma dedução. Então, você já pode ter classificado, já pode ter cadastrado na tua parametrização que, quando o sistema ler a rubrica 86, ele tem que jogar ela lá na aba deduções. Beleza, o sistema vai jogar ela na aba deduções. Mas, de novo, aí o sistema vai buscar dentro da aba deduções a rubrica 86. Com essa natureza de despesa. O sistema não vai encontrar, porque ela é nova. Então, ele aplica estruturalmente aonde a rubrica 86 tem que estar, porque isso ele olha a parametrização, mas ele não consegue copiar para você e trazer pré-preenchido essas 3 informações, porque é uma rubrica nova. Então, ela nunca foi classificada dentro do sistema.
Então, eu não consigo trazer ela já pré-classificada para você. Uhum. Tanto que quando você gera a primeira planilha, aqueles itens que não são parametrizados ou que são inéditos, ele vai sair, digamos, em cada aba como não classificados, né? Vai estar Isso, dentro da despesa corrente. Aí lá embaixo Isso. tem os valores, os itens não classificados. Isso. Dentro da despesa anual, também os não classificados, não os parametrizados. E Isso. lá embaixo, deduções também, Isso. Uhum. né? No caso da aba de empenhos que existe na planilha, é, quando da primeira vez, por exemplo, depois que você parametrizou tudo, você não mexeu ainda com os empenhos, nem nada, você tem o saldo inicial propriamente, é justamente isso, né? A planilha vai refletir aquilo que você tem de orçamentário e a sua necessidade para pedir crédito, no caso, não, no caso não é nem pedir crédito, né? De verificar Reforço, se né? aquele empenho tem o saldo, ou reforçar, ou aí você vai verificar, né? Se você não tem o saldo no empenho, mas você tem o saldo de orçamentário lá no crédito disponível, você vai reforçar. E com base nessa planilha, se você não tem o saldo no empenho nem no crédito disponível, aí sim você vai solicitar o orçamentário para a sua setorial, né? Ou Essa vai trocar de nota de empenho, né? Se for o caso. Né? Isso. Você pode trocar de nota de empenho também. Uhum, tá entendido. Quanto aquela rubrica que a moça quando eu entrei estava explicando, é a 73580, eu acho que é de Cota parte pré-escolar. isso, é o pré-escolar, né? Esse pré-escolar, ele aparece aonde para vocês? Ele está aparecendo aqui Ele no aparece final. Você pergunta na DDP ou no isso, relatório? na DDP mesmo. Na DDP, ela vem lá na aba de consignações. Aí tem faturas, aí lá no finalzinho das faturas vem uma cota parte pré-escolar. Ah, tá. É justamente isso. É outra coisa que não tem um padrão de apropriação, né? Financiamento. No Isso. caso, no nosso caso aqui, essa cota parte pré-escolar, a gente deixa ela lá mesmo em Deduções? deduções e faz uma DGR recolhendo para o tesouro, entendeu? Ah, sim. A Aí já gente tem joga para outros despesa órgãos que anular. joga para despesa anular, entendeu? Então não tem um Isso, padrão assim de apropriação, de contabilização, entendeu? sim. É uma das coisas que o Jefferson tinha até falado que ia conversar com o Tesouro, qual é Correto, né? a melhor, isso, mais correto, qual é a melhor forma de apropriar essa cota à parte, porque ela está lá em deduções. No caso da tem gente que joga em despesa anular, tira de deduções e joga em despesa anular, e tem outros que já está lá e já faz só um repasse para o Tesouro, entendeu? Ah, sim. Tem gente que joga de volta para o empenho, né? E a gente, essas coisas. Mas era isso, né? Então, é uma coisa que depende do órgão. Não tem gente que adota jogar de volta para o empenho para recompor o saldo, tem outros que jogam lá para deduções e repassa para o tesouro aquele valor mensal, né? Acho que era só isso, ou tem mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu lembro. Não, acho que era só isso mesmo. Beleza, obrigada, Jailson. A Josimar está com a mão levantada, quer tirar uma dúvida? Sim, eu queria só perguntar primeiro a respeito desse caso que a gente estava falando aqui, de subscrever. A minha folha de junho, por exemplo, eu fiz a de abril, aí em maio eu faço alteração na parametrização e altero alguns agrupadores. Quando eu fizer a minha folha de junho, ela já vai puxar as atualizações da de maio, já com toda a parametrização, os agrupadores novos que eu colocar na de maio? Essa parte de agrupador, de saber se a informação vai estar numa aba, vai estar em outra, se ela vai usar essa natureza, se você vai mudar a natureza. Essa estruturação, ele sempre vai puxar dos parâmetros do órgão, tá? Então, ele sempre vai puxar aqui do que você cadastrar.
Então, Sim. você fez a tua folha de abril com uma configuração, com uma estrutura. Aí você veio e já mudou a tua parametrização. A tua folha de maio já vai refletir essa parametrização. Se de maio para junho você de novo alterar a tua parametrização, a folha de junho vai refletir a nova parametrização. Ele não copia a estrutura da tua folha da folha anterior. Ele sempre aplica a estrutura conforme a parametrização. O que ele copia da folha anterior é essas 3 informações que estão aqui como selecionar, tá? Uhum. Então, assim, o agrupador, a classificação e empenho, ele sempre vai copiar da tua folha anterior. Da última, Isso né? isso independe da tua parametrização. Claro que ele acaba sendo diretamente afetado pela tua parametrização, porque, como eu falei, ele vai buscar essas informações da maneira que está aqui na folha anterior. Se na tua parametrização você trocou essa rubrica de lugar, mudou a natureza de despesa dela, então é óbvio que no próximo mês eu não vou encontrar ela da mesma maneira. Então, assim, se é um abacaxi, eu vou procurar no mês anterior um abacaxi. Se você pegou esse abacaxi e transformou ele no melão, eu não vou conseguir encontrar ele, porque ele mudou, entendeu? Mas assim, a estrutura da tua folha, que é quem são os agrupadores de orçamento que você usa, em que lugar vai estar cada rubrica, qual vai ser a natureza de despesa de cada rubrica, essa estrutura, ele sempre vai aplicar a parametrização do órgão. Então, quando você abrir a tua folha a primeira vez, o sistema vai lá olhar a parametrização do órgão e falar: como que eu tenho que estruturar a tua folha? Como é que eu tenho que montar ela aqui? Ah, essa é a maneira que eu tenho que montar. Ali ele te dá a regra para montar a tua folha. Beleza, ele vem aqui e monta. Montou a folha, agora eu busco uma folha igual em algum mês passado. Se eu encontrar, eu faço a cópia. Ah, então é esse agrupador que eu tenho que usar, é essa classificação que eu tenho que usar, é essa nota de empenho que eu tenho que usar. Ah, eu não encontrei essa informação. Então, vou buscar a próxima. A 05 eu vou encontrar? Ah, 05 eu encontrei. Então, eu aplico. Ah, as 82.100 não encontrei. 82.100 não encontrei. Ah, tudo isso aqui eu não vou encontrar porque o exemplo que eu já estudei. Tudo rubrica nova que passou a existir agora a partir de maio. Então, assim, só para ficar bem claro que o que ele copia do mês anterior só são essas informações aqui, tá? Essas informações para cá é a estrutura da tua folha que ele faz com base na parametrização do órgão e não tem nada a ver com o mês anterior. Você pode todo mês mudar a forma que você está estruturando a tua folha, que não tem problema algum. Sim. E aí o que ele puxa do mês, que ele puxa vai ser sempre do último mês, né? Não puxa dos antigos que estavam errados, por exemplo. Não, ele vai puxar do último mês em que ele encontrar a folha. Então, vamos supor, Tá. você apropriou janeiro, fevereiro, não apropriou março, porque você não usou a folha, não usou o CIGEP em março, não usou em abril também, e vai usar agora em maio. Então, o sistema vai olhar e vai ver assim, tem folha em abril? Não. Tem folha em março? Não. Tem folha em fevereiro? Tem. Então, ele vai copiar de fevereiro. Ele vai Tá. copiar os dados imediatamente da última. Ele não vai pegar por linha aqui e sair varrendo 12 meses. Ah, eu não achei na folha de fevereiro, mas eu achei na folha de março. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai buscar alguma folha que tenha alguma coisa. Você pode abrir a tua folha aqui e parametrizar só um dado. Pronto, já é suficiente para o sistema olhar e dizer, tem folha. Tem folha, então agora eu vou pegar essa folha como referência e vou copiar dela. O que tiver dela que eu possa aplicar, eu aplico. Se não tiver, o sistema não vai sair varrendo outros meses, tá? Ah, sim. Uhum. Ok. Outra pergunta é em relação, quando a gente faz a apropriação e manda gerar FL, aí eu mando gerar FL e aparece para mim vários erros. Por exemplo, deve atualizar o centro de custo, favorecido contrato errado. Depois que eu faço isso, eu consigo mexer lá no CIAF, mas aqui no CIGEP eu não consigo mudar mais nada? Não consegue mudar mais nada. Porque o que acontece? Quando a gente começa a fazer esse sincronismo que a gente chama com o CIAF, ele pega esse dado e ele grava lá e grava aqui. Então, ele criou a folha, ele criou o DH lá. Só que ele criou o DH com só o que ele conseguiu. Então, vamos supor, eu tinha 15 informações para mandar para o CIAF. 10 foram sem problema algum e 5 deram erro. Os 10 que foram, o DH está lá. Você tem um DH.
né? Sim. Então, essas outras 5 informações que não foram, aí você tem uma escolha. Você pode fazer diretamente lá no CIAF, ou você pode vir aqui, que aparece aqui embaixo o botão cancelar DH, você cancela, pega a lista de erros que é aqui que ele mostra, né? Você pega essa lista de erros, arruma a tua folha aqui do lado do CIGEP e sincroniza de novo. Ah, Esse então eu seria consigo cancelar e fazer um novo DH Então, depois. aí a gente tem uma pequena questão, né? A primeira pergunta que eu te faço é, no CIAF, porque eu sei que no CIAF existe um botão chamado cancelar DH. Você consegue clicar nesse botão sem problema algum e o CIAF cancela, ou ele te dá um erro de 100 linhas? E daí você tem que fazer Cancela. Ele cancela? Então, Dá se para no cancelar tudo. CIAF você consegue cancelar a sua folha inteira através desse botão, você vai conseguir aqui no CIGEP fazer a mesma coisa. A maioria dos órgãos, como por exemplo o DCPEX, o Jailson, ele não consegue, porque tem um problema técnico lá no CIAF, que é um erro de 100 linhas. Então, para você conseguir cancelar a folha, o DH, você não consegue. Você tem que cancelar item a item de trás para frente, da maneira que foi consolidado. Quando é muito grande, né? Quando é muito grande. Então, nesses casos em que a folha é muito grande, o cancelar DH, como não funciona do lado deles também, esse botão cancelar DH, aqui do lado do CIGEP também não funciona. Então, daí a única solução realmente é você fazer manualmente lá direto no CIAF. Se você consegue cancelar sua folha no CIAF, por uma questão de integridade entre os dados, até, né, para a gente conseguir manter a mesma coisa dos dois lados, o ideal seria você aqui no CIGEP cancelar o DH, o CIAF, a gente vai lá no CIAF e fala para o CIAF, cancela esse DH, ele cancela lá, eu cancelo aqui, e você começa a tua folha de volta do lado de cá e faz as correções que precisa, tá? Só que isso, infelizmente, assim, a gente sabe que só é possível em caso de folhas pequenas, né? As folhas maiores é um problema do CIAF, a gente já reportou para eles, a gente já está há um bom tempo pedindo para eles consertarem isso, mas, assim, tá no backlog deles, né? Então, a hora que eles tiverem tempo, eles arrumando lá, a gente consegue arrumar aqui. Ah, ok. E um dos erros que apareceu para mim muito foi atualizar centro de custos. Só que na hora que eu estava fazendo a classificação do item, aparecia para mim que aquele item, aquela natureza, não tinha custos não podia incluir nenhum custo. Meus custos já foram classificados, mas aquele item específico não tinha como eu incluir. E aí no final dava erro falando que eu não atualizei o centro de custos. Isso está sendo analisado? Qual DFL Qual que que é tem teu código do órgão, por favor? 38000. Tá, deixa eu abrir a folha aqui. Porque assim, aí a Eu gente não tem sei se ela vai abrir aqui. Vai abrir aqui. Todas essas mensagens que aparecem aqui embaixo, elas são retornadas pelo CIAF, tá? Então, assim, eu realmente não tenho conhecimento do CIAF, né? Daí eu não sei se o Jailson consegue, para te orientar o que fazer nesses casos, tá? Que é esse erro aqui que você está falando, né? Deve ser atualizado o Isso. centro de custo relacionado aos itens, pois o valor Só dos que custos lá são no compatíveis. item, na hora de classificar, não tem a opção para incluir o centro de custos. Aqui do lado do CIGEP, você disse. Lá na hora que eu fui fazer a Tá. classificação, não aí. Aí eu consigo Tá. alterar por aí, não. Não. Aqui é só o retorno que o CIAF te deu de erro, Isso. tá? Daí deixa eu ver uma coisa aqui na tua parametrização dos órgãos. Você usa algum centro de custo específico ou você usa o genérico? Específico. Então você tem que Para cadastrar ele aqui, ativo ó. e para inativo. Isso, está cadastrado. Tá, então você tem aqui, ó, o centro de custo, né? Sim. Aí quando você vem aqui no teu agrupador de despesa, tem agrupadores de despesa que precisam de centro de custo, né? Então deixa eu pegar aqui Isso. DFL 01, por exemplo, né? DFL, acho, não sei, não tenho certeza se ela sim aplicar. Então, quando você entra aqui, ó, você tem que vir aqui e dizer quem que é o centro de custo dela. Isso. Né? Quando você vai lá fazer a apropriação e você selecionou a DFL 01, dentro ele mostra um combo lá para você selecionar o centro de custo. Talvez ali dentro da apropriação faltou você selecionar ele. Então, na apropriação, apareceu para mim, não apareceu esse campo para eu selecionar, apareceu que não tinha nenhum centro de custo associado àquela situação, àquela natureza. Qual que era a situação? Um exemplo DFL? é na AFL, por exemplo, essa AFL 013, o empenho 50,
Tá, você não tem centro de custo nela aqui, ó. Ó, mas aqui tá, o centro de custo não pode ser configurado. Isso, aí apareceu que não pode, mas eu Mas ele faço. pede um centro de custos. Ele dá esse erro. Então, o que teria que fazer é alguém aqui dar, aí a Ana, o Rafael, a FL03, isso? Isso. Tá, eles teriam que entrar aqui nesse cadastro. Aqui, cadê? Ó, o problema é que, ó, aqui a gente puxou lá do CIAF. O CIAF está me dizendo que ele não tem centro de custos. Mas aí depois ele dá Pois é, o então eu vou fazer assim. que não tem, que não atualizou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui a FL 013, né? Para poder ver com o pessoal do CIAF, então, o que está acontecendo. Porque esse cadastro, tá vendo? Eu não consigo alterar nada dele, porque ele me traz lá do CIAF. Ó, deixa eu até localizar de novo aqui, ó. Ele vai lá buscar no CIAF, vamos ver se ele vai alterar a informação. Ele não alterou a informação. Então, no CIAF me diz que ele não tem centro de custos. Essa situação, ela não tem centro de custos. Como ela não tem centro de custos, quando você cria o teu agrupador de despesa para ela, você não vai conseguir informar o centro de custos, porque o CIAF já está me dizendo, ó, não tem, tá? Mas então eu vou anotar aqui, vou ver por que que está te dando erro de centro de custo. Sim. Mas não sei se o Jair tem ideia de qual que seria uma outra possível causa para o erro do centro de custo ali, que não seja essa. Não, Não, né? tenho não. A maioria dos que vieram essa mensagem, porque eu não consegui lá cadastrar, porque falou que não tinha. Aí a gente tem que ver isso, Leite. A gente deve ter uma reunião Parametrizado. breve com o pessoal Tá, da FN, aí a gente pergunta para eles, né? FL 038. Quem é o da 038? Meu Deus. essas três no caso. Eu vou dar uma olhada lá, o problema é que eu não tenho acesso à produção do CIAF, daí a gente vai ter que ver se consegue conversar com alguém ali do CIAF, Ana, para ajudar a gente a entender, então. É só a FL13? Provavelmente deve ser essas todas aqui, né? Ó. Todas essas. E tem DFL também que está dando erro. Aqui tem também a DFL, ó, deve ser atualização de custo. Esse aqui é o caso do 45 que eu falei que a gente vai ter que arrumar, né? E aqui, daí eu não sei como te ajudar. E tem um de conta de variação patrimonial também que tá falando que não é Você consegue copiar copiar essas mensagens aí, ou dar um print nessa tela para a gente poder. Eu acesso produção, depois eu acesso, eu faço um textinho e mando ali no chat para Vera. O nosso aqui, o DFE 038, que a gente não tem o 3, esses benefícios, o 38 a gente consegue ele sincronizar, entendeu? Agora não tem jeito da gente verificar como está parametrizado, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. DFE 038 no DCPEX. Essa mensagem do DFL Esse 64, nome que você colocou lá, 999777, tá igual? Porque, assim, esse nome aqui tem que ser igual, tanto no CIAF quanto aqui no CIGEP, que nem do DCPEX aqui, ó, tá inativos. Na hora que eu fiz o cadastro, ele já puxou. Não, porque ele não puxa. Isso aqui a gente não busca no CIAF. Ó. Então, eu tô em dúvida com isso aqui, ó. Será que esse teu nome que não tá errado? Mas aí a gente tem a opção de editar esse? Tem, eu acho você que... pode editar. Aqui você pode editar. Mas você tem que, ó, a identificação do centro de custo, ele tem que ser igual como tá lá no CIAF. Isso, é um número aí, não? 999. Aí você tem que ver como é que tá no CIAF, o nome do teu, porque, ó, por exemplo, do Jailson aqui, ó, o desse PEX, o dele se chama lá no CIAF inativos. Aí ele fez o cadastro aqui igualzinho. Então aí é um nome, não é o número do centro de custo. Não, é o nome. Ó. Não é o código. Então o código a gente não coloca em lugar nenhum. Não. Ó, você tem que colocar aqui a identificação do centro de custos. Ah, sim. É porque eu coloquei o código, no caso. Ah, eu vou conferir lá, então. Isso. Então, mas por que ele puxou de alguns e não puxou de outros? Na verdade, ele não puxa de ninguém esse cadastro, ele é totalmente manual, ó.
Não, eu falo lá na classificação, alguns deram erro no centro de custo e alguns não. Ó, É vários porque os que passaram. não deram erro, provavelmente são porque não tem centro de custo mesmo, né? Daí, como não tem centro de custo, você não informou, ele passou. O meu, a maioria tinha centro de custo e passou. Os outros que passaram, sabe? Vários vieram já com centro de custo classificado lá no CIAF. É porque ele deve ter puxado da folha anterior. Não tinha outra folha, foi a minha primeira folha. A folha. Eu vou até ver o nome aqui. O duro que eu também não consigo ver tua folha lá no CIAF para poder ter uma noção do. No meu caso aqui, a DFL 038, ela está até parametrizada lá no manter parâmetros do órgão, despesa com benefício a pessoal civil RPPS, aí tem lá embaixo, informar o centro de custo, aí está ticado, e eu coloquei inativos, entendeu? Sim. Que é o centro de custos que a gente tem. Mas eu acho que no caso dela deve ser por causa do nome mesmo. Ela deve ter colocado o nome errado. Então, Porque o arruma o nome. código é automático. Quando você coloca o centro de custo, ele já puxa o código lá no CIAF, né? Mas lá no CIAF, não é a No gente aqui CIAF, não. não. Isso, a gente não conhece o código desse centro de custo. Não, é no CIAF, no No Você só CIAF. coloca o centro de custo, no caso da gente, coloca o centro de custos nativos e ele coloca lá o código 33.000 e alguma coisa. E aí vai, entendeu? E puxa automático lá. Tenta Beleza. para essa folha de maio ajustar ali no cadastro da parametrização o centro de custos e depois no próximo sincronismo a gente já consegue avaliar. Tá, vou verificar se é isso, então, o problema. Você consegue dar depois um retorno para a gente, Ju? Sim, na próxima reunião eu trago um retorno. Perfeito. E essa mais algum? Pode falar. Não, eu ia perguntar mesmo se você teve algo, outro comentário, outra dúvida. Pode falar. Esse outro erro que está dando também nessa DFL 064, da conta de variação patrimonial, deve estar ativa no plano de contas, no nível de escrituração. Essa conta não é a gente que cadastra, né? Faço a mínima ideia, porque, de novo, esse aqui é um erro que voltou lá do CIAF, daí o CIAF eu não entendo para poder te responder. Ah, sim. Também não faço ideia. Tá. Então, tá bom. Obrigada. Finalizamos com as dúvidas, pessoal, que a gente já avançou aqui bastante com o tempo. Aí, se mais alguém tiver alguma dúvida ou não, a gente pode continuar aqui pelo chat. Se vocês forem surgindo algumas dúvidas, podem ir colocando aqui para a gente, viu? E a gente pode marcar um outro momento. Caso tenha alguma dúvida mais urgente no chat, tal, a gente pode marcar aí um plantão extraordinário, viu, gente? A gente fez o cronograma porque a gente estava percebendo que em alguns momentos, de acordo com o andamento do cronograma da Folha, a gente estava tendo mais ou menos quórum, né? Maior ou menor quórum, mas se forem surgindo algumas dúvidas que vão dando necessidade para a gente marcar mais reuniões, vocês avisam que a gente vai acompanhando aqui pelo plantão, tá bem? A live vai ficar disponível, a gravação? Vai ficar disponível. Aqui no chat, o próprio Teams gera e deixa disponível aqui no chat. Tá bem? Então, porque assim, eu só consigo ver o chat durante o prazo que eu estou participando. À medida que eu saio, eu não consigo mais. Até tinha falado com o Jefferson anteriormente, mas assim, não sei se é um problema nosso aqui na universidade, porque eu não consigo ter esse acesso após. Tem algum link específico, se tivesse como encaminhar, porque eu não consigo ter esse acesso após. Tá. Eu vou ver se é a configuração aqui da reunião, tá? Porque o Teams tem essa opção aqui de deixar o chat disponível fora da reunião. Eu vou dar uma avaliada aqui, vou ver se é necessário fazer novos convites,
que eu já tive que fazer isso, de apagar as reuniões e gerar novos convites, nova reunião, mas aí eu vejo aqui se a gente pode... Não foi isso, eu gero aqui vejo uma forma de disponibilizar para vocês a gravação, tá bom, Adilson? Certinho, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Leide, Disponha. pelos esclarecimentos, pela ajuda aí. Obrigada ao Jailson também, que está sempre contribuindo aqui com a gente de forma muito positiva, muito assertiva aqui nos plantões, nos ajudando bastante. E obrigada a todos aí, viu, gente? Estamos aqui disponíveis. Um ótimo dia para vocês e uma ótima semana também. Muito obrigada, viu, a todos. Ok, tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Bom almoço. Até mais. Obrigada, tchau, tchau. Oi, Renatinha, tudo bem?